O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A TV Horizonte e a Rádio América que nos transmitem, que nos possibilitam chegar até você na sua casa. Também o nosso canal no YouTube, Uma Impiedade. São instrumentos significativos, preciosos. São instrumentos preciosos, principalmente no tempo onde é necessário que nós tenhamos a capacidade de ver homens e mulheres com o coração alargado e um coração que se deixe conduzir, não pela ignorância, não pela vaidade, mas conduzir-se pelo desejo de viver. E hoje, no Evangelho, continuando o diálogo de Jesus com Nicodemos, nós vemos Jesus dizer uma coisa que a princípio parece muito estranha. Mas quando nós colocamos o nosso coração na condição de discípulos, que desejamos realmente aprender com Ele a perceber dos sinais que Ele nos dá, aos poucos nós começamos a aprofundar na dinâmica de Sua palavra e a ter uma intimidade que nos permite abrir o horizonte, abrir os nossos olhos para o horizonte que a palavra nos traz. Jesus diz a Nicodemos que deve-se nascer do alto. E Nicodemos não entende. Ele pergunta: como é que isso pode acontecer? E Jesus lhes responde da seguinte maneira: Você é mestre em Israel, mas não sabe estas coisas? Em verdade eu te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Essa palavra não é estranha e nem desconexa. Jesus está dizendo a Nicodemos que é o seguinte: você que é mestre em Israel, você que tem contato com a Sagrada Escritura, você que é um homem que ensina a própria Escritura, não sabe o que é nascer do alto? Nascer do alto não é simplesmente entrar para o útero de uma mulher e sair. Não é simplesmente subir e descer. Na verdade, nascer do alto significa deixar-se conduzir por coisas mais valorosas, mais significativas do que aquelas rasteiras que nós somos acostumados a ligar e a lidar.
Sim, coisas rasteiras. O exemplo mais simples é que nenhuma briga começa por coisas muito sérias. Geralmente, brigas começam por coisas irrisórias. Discussões sérias começam por coisas bobas. Às vezes, por uma brincadeira maldita ou mal feita. Nascer do alto significa parar e perceber aquilo que eu realmente compreendo da vida, aquilo que eu compreendo da palavra de Deus, aquilo que eu compreendo como dignidade que o Senhor me dá. Isso faz com que a minha consciência se transforme. Isso faz com que o modo com que eu veja a vida seja diferente. Nicodemos, eu disse ontem, ele é o exemplo daquele caminho que todos nós devemos fazer, de aprender com o Senhor e, aprendendo com Ele, entrar na dinâmica do seu diálogo, da sua palavra, entrar na dinâmica da sua forma de ver o mundo, porque ela é bem diferente da nossa. Nós olhamos para o mundo e para as pessoas com uma tendência própria nossa da mesquinhez, do individualismo, do interesse próprio. O que não me agrada não vale. Olhamos para o mundo a partir simplesmente do nosso olhar e do nosso ponto de vista. E achamos, como eu agora posso olhar aqui e vejo o Calvário, que está logo à minha frente. Eu vejo a Praça Cardeal Mota aqui bem clara à minha frente. E posso achar que esse horizonte é o único que eu preciso ver, esse é o mais bonito, esse é o que todos precisam conhecer. Mas existem outras formas de ver um outro horizonte também muito bonito, porque se eu subo até o Calvário e olho para trás da ermida, olho em direção à ermida, eu tenho o horizonte do Caraça, do Caracinha. Nascer do alto significa mudar a concepção de que o olhar que nós temos do mundo sempre é limitado. O olhar que nós temos das pessoas sempre é limitado. A capacidade que nós temos de olhar a vida sempre é limitada, porque nós olhamos segundo nossas paixões. Por isso Nicodemos não entende o que Jesus diz. Por isso ele não sabe o que é nascer do alto. Porque ele entende nascer simplesmente como sair de um útero e entrar no mundo. E, na verdade, nascer no Evangelho é encontrando-se com Jesus Cristo, deixando com que sua graça e sua luz nos ajude a ver a vida, a história e o mundo com outras concepções, com outras chaves de leitura, com outras formas de ver a vida. É aquela concepção que justifica a igreja narrada por São Lucas nos Atos dos Apóstolos ser tão emblemática para todos nós e muitos tentarem sufocar essa forma de ser igreja. Nascer do alto significa ter a capacidade de dar-se, de oferecer-se. Por isso que Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 37, não são muito bem aceitos por muitas pessoas. Inclusive, alguns até não gostam de ouvir isso, porque pode parecer a essa ou aquela corrente teológica e, na verdade, é o essencial, aquilo que marca a experiência com o essencial da fé cristã. Sim, porque o essencial na fé cristã é o próprio Cristo, não as minhas ideologias, não as minhas vontades, sejam elas quais forem, direita, esquerda, centro, baixo, cima, o que importa é Jesus Cristo. E diante de Atos, capítulo 4, versículos 32 a 47, entendemos o que é nascer do alto. É ter a capacidade de perceber que nada é nosso. Nada. Nem nós mesmos. E perceber que, como os discípulos que tinham um só coração e uma só alma, porque uma única era a razão do existir destes homens e dessas mulheres, uma única razão era o motivo para viver em cada dia,
o amor imenso que experimentaram de Jesus Cristo, o amor singular que experimentaram daquele que deu a vida por nós, o sabor inigualável do carinho e da vida que esse homem, Deus, nos deu ao oferecer a sua vida por nós, que se diz e que se apresenta como o pão da vida, que se mostra como a própria vida, que como luz faz com que nossos olhos percebam que nossas percepções do mundo e da vida são sempre limitadas, que nos faz ter uma nova consciência, de tal modo que nós tenhamos um só coração e uma só alma, porque Ele é a razão última que sustenta o meu caminhar diariamente. Ter um só coração significa ter a coisa mais preciosa guardada dentro de si. E quem se encontra com o amor de Jesus Cristo tem a consciência de que Ele motiva cada minuto, pauta o meu íntimo. Eu posso olhar para uma pessoa com um olhar de desdém, ou eu posso olhar para uma pessoa que eu tenha todos os motivos dela desdenhar ou raiva cultivar e ter compaixão. Isso depende daquilo que está no mais profundo de mim. Eles tinham um só coração, uma única razão de viver e uma só alma, um único desejo. Eles eram um só, ainda que diferentes, de tal modo que aquilo que cada um tinha poderia ser colocado à disposição de todos. Percebam o que é nascer do alto e de uma nova consciência. É saber que, na verdade, como essa cena que você viu há pouco, que Samuel e Gabriel colocaram para você visualizar, e eu peço que eles retomem, a vista completa do santuário, é saber que todos nós, nessa complexidade do mundo, do universo, somos tão pequenos, mas somos tão preciosos, que como o conjunto da imagem, cada uma das peças que formam essa imagem, pedras, templos, flores, mato, tudo compõe um único horizonte que tem beleza. E quando nós compreendemos que ser um só coração e uma só alma é nascer do alto, tendo uma nova consciência, tendo Jesus como nosso Senhor, sabendo que o nosso agir deve comunicar a Ele, nós não temos tempo, como muitos infelizmente têm, tempo para propagar o mal, tempo para fazer a fofoca, tempo para difamar aos outros, tempo para ficarmos distribuindo notícias irreais com um contexto tão complexo onde a verdade se faz necessária. Onde nós colocamos e entendemos que o que nós realmente temos que fazer é apresentar o horizonte que o Senhor nos deu. A vida que está passando pela cruz, mas não se encerra nela. E se ela não se encerra ali, nós não temos o direito de sermos nem cruz para os outros. Porque Jesus, ao ser levantado na cruz, Ele mostra o como nós podemos, quando olhamos simplesmente para as coisas mesquinhas, pequenas, e com um olhar tão turvo, nós não entendemos a dinâmica de Sua palavra, e nós somos capazes de fazer com que aquilo que é sinal da nossa vida seja entendido como desgraça, falta de graça. Jesus na cruz, Ele é um sinal da ignorância que nos leva, inclusive, a destruir aquilo que mais é precioso. Mas a nossa sorte, o nosso maior bem, é que a nossa ignorância não tem a capacidade de ter a palavra final. Por isso, nascer do alto, movido pelo Espírito, é olhar para o Senhor crucificado, saber que Ele que deu tudo por nós, Ele deve ser sim o centro de nossa história, Ele deve ser sim a motivação de nossa alma, de nosso ser, para oferecermos ao mundo e à história algo muito melhor do que tem sido oferecido.
Nesta noite, enquanto tentava dormir, me peguei com um pensamento que gostaria de partilhar. Nós temos movimentações inúmeras, de todas as correntes, para fazermos panelaços, para fazermos manifestações, para defendermos esse ou aquele ponto de vista. E eu me peguei imaginando assim: se cada pessoa agora, nesse momento, que se dedica a essas coisas, assumisse, cuidar, orientar alguém que, por exemplo, como infelizmente vi há pouco, vindo aqui, que num contexto tão triste como nós estamos, de uma nova variante do coronavírus, pessoas ainda insistindo em andar sem máscaras. Se cada um que gasta esse tempo todo resolvesse orientar, e até mesmo ser chato, falar: coloque máscara, por favor. E se cada um desses que tem tanta certeza que não tem perigo pensassem em alguém, se dedicassem a fazer aquilo que é necessário no momento, nós não teríamos à beira do colapso de saúde que nós vivemos agora. Mas não é só questão de Covid. Pensemos na corrupção. Pensemos na violência que cresce contra crianças. Essa semana eu vi tantas manifestações por causa da violência que aconteceu com aquele garoto no Rio de Janeiro, e que realmente é uma vergonha. Mas quantos de nós levamos em consideração que não muito longe daqui existem crianças com 9 anos que já são iniciadas sexualmente por pessoas ilustres da sociedade e são acobertadas? Se cada um de nós soubesse o que isso está acontecendo e fizéssemos a nossa parte. Aí algum provavelmente já pensou ali: mas o padre não deve ter feito. Não se preocupem que meu telefone funciona muito bem para denúncias anônimas. Se nós tivéssemos a certeza plenamente de que todas as vilas e favelas de nossa região estão tão resguardadas, nós não correríamos o risco de só uma vila com 10% de sua população sendo infectada já ocuparia pelo menos 3% dos centros de UTI de nossa capital mineira. É um número muito pequeno. Se nós tivéssemos a certeza, realmente, de que os sacrifícios são necessários, nós não veríamos pessoas numa busca imensa por uma vacina, e que, por sinal, parece que é falsa, vendem a própria história e a própria dignidade, a própria credibilidade. E nós colocamos nos nossos jornais isso, mas por falta de uma real consciência nascida do alto, corremos, e eu tenho a vergonha de dizer que talvez muitos dos que fazem discursos homéricos seriam os primeiros a entrarem na fila para comprar uma vacina e se beneficiar. Nascer de uma nova consciência significa compreender que quem se diz discípulo de Cristo, ao olhar para o Cristo crucificado, vê sim a vitória da vida. Mas começa a viver essa vitória tendo um novo agir, pela capacidade de se fazer oferta para alguém. E hoje as nossas ofertas não são muito grandes. São simplesmente fazermos atos de cuidado com aqueles que estão à nossa volta e com aqueles que nós vamos nos encontrar, sem nem mesmo saber o nome. Viver como filhos de Deus, com uma nova consciência, é saber que o que nós vemos da nossa história, se nós não entendermos o nosso papel nessa história, nós não compreenderemos o que significa viver a eternidade. Não saberemos.
Porque nascer de uma nova consciência em Cristo Jesus, nosso Senhor, necessariamente implica no modo com que eu vou viver agora o compromisso com qualquer um. Até mesmo, e aí o grande desafio, até mesmo com aqueles que nos fazem mal e se dedicam a propagar o mal. Nascer numa nova consciência, olhar para o Cristo nosso Senhor e compreender que ter um só coração e uma só alma precisa ser a meta de todo e qualquer cristão. Porque ser um só coração e uma só alma significa compreender-se como renascido da graça em Cristo para ser no mundo a presença do Senhor que nos quer conduzir para a vida. E a escolha de deixar-se conduzir e gestar nessa nova consciência depende somente de uma pessoa. De mim e de você. Que o Senhor nos ajude a depositar na igreja e como igreja aquilo que nós realmente temos. A vida. E que ela seja tão boa e tão bonita que faça muitos viver. Confiando no Senhor nosso Deus, apresentemos nossas preces.